Dos vazamentos de dados ao chamado novo cangaço, passando pela criatividade na aplicação de golpes, a indústria do crime desafia diariamente as instituições financeiras. Os bancos têm procurado ter uma atuação ativa na prevenção e mitigação de crimes cibernéticos e golpes financeiros. Quais são as principais tendências em segurança bancária hoje, da cibersegurança à prevenção de fraudes? Adriano Volpini, por favor, com você. Bom dia a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui. Obrigado, Ivo. É um prazer estar todo com os colegas aqui nessa sessão. Bom, sem dúvida que os bancos têm um papel fundamental aqui em antecipação de riscos, né? Quando você coloca a pergunta que vai desde o cangaço até firewall e toda a tecnologia que nós vemos hoje empregada no sistema, a transformação do sistema financeiro brasileiro ela acontece de maneira exponencial, então muito rápida, né? Os clientes, a adoção, os sistemas, a tecnologia avança de maneira significativa e o risco também avança de maneira significativa. Isso tem forçado com que os bancos parem de reagir aos problemas, mas se antecipem aos problemas. E essa antecipação passa por uma mudança, inclusive, da maneira como nós enxergamos o risco, não é? Quando eu olho um cenário como esse era feito no passado, você tinha áreas muito mais estáticas nas organizações, nas instituições financeiras, onde existia uma estrutura de segurança física, uma estrutura de cibersegurança, uma estrutura de prevenção à fraude. E os bancos estão migrando cada vez mais para estratégias de fusion center, onde todas essas disciplinas estão trabalhando conjuntamente. E por quê? Com uma visão de antecipar problemas. Boa parte hoje dos riscos de fraude, por exemplo, surgem através de ataques cibernéticos, através de injeções de códigos, explorações de vulnerabilidades que depois se tornam em vazamento de dados, se tornam em exploração de recursos financeiros. Basicamente, o uso intensivo de dados, modelos matemáticos, uma visão muito mais estatística, muito mais técnica em relação a esse risco, e uma perspectiva mais tecnológica, uma aproximação muito grande da análise dos riscos cibernéticos, tem sido uma tendência significativa aqui no sistema financeiro, na transformação da maneira como nós fazemos tanto prevenção à fraude como segurança como um todo. Muito bem. Gabriel, novas tecnologias têm ajudado muito, né, principalmente na identificação inequívoca do correntista e aprovações ágeis de pagamento. A autenticação comportamental, por exemplo, parece, enfim, estar se tornando uma tendência importante na segurança bancária. Além dela, o que mais? Bom, boa tarde aí a todos. Bom, garantir a identidade, né, a identidade barra autenticidade é o maior desafio que a gente tem. Eu acho que a AI, inclusive, vem trazendo mais desafios nesse sentido. Eu digo até que a gente tem uma crise de autenticidade. A gente fala em deepfake, fala em uma possibilidade de, em alguns segundos, de amostragem, a AI poder simular a sua voz. Então, nesse campo de identidade, os bancos estão muito à frente também, eu acredito, porque no desenvolvimento, na transformação acelerada digital que o Volpini falou, a gente foi obrigado a implementar N soluções para garantir essa identidade. E aí eu estou falando aqui de biometria facial, que é o tipo de tecnologia que compete muito com a experiência do cliente, né? Então, assim, se a gente usar em demasia em todas as etapas da jornada, a gente pode afetar a experiência da pessoa. Isso afeta, com certeza. Então, a biometria comportamental que você falou é algo que fica um pouco escondido, né? A gente vende menos isso, mas ela sim tem evoluído muito, né? A gente tem ali o Deep Device Profiler, né? Acho que é 3 pilares ali. Deep Device Profiler, né? Que é a maneira como a gente emparelha todos os devices que a pessoa usa, né? E usando também não só como referência o browser, mas também o aparelho subjacente ali. Também posso citar aqui a abordagem user-centric, de como a gente foca no comportamento da pessoa, os locais que ela vai, né? E também a biometria comportamental, que você pega o aparelho, né, telefônico, você consegue ver se ele está numa mesa, se ele está inclinado, se a pessoa está usando a mão esquerda, a mão direita. Isso tudo, em conjunto, cria uma visão 360 da identidade do
né, do indivíduo. Então, a biometria comportamental, para mim, ela é o que tem evoluído muito, tá? Behavior, tá? Além da biometria facial. A gente precisa dela para ser um compensador, porque a biometria facial, inclusive, ela tem sido muito alvo, né, com deepfakes e tal, justo pela característica ali, bala de prata, vamos dizer assim. Muito bem. Bem, Lincoln, além da verificação de identidade e da autenticação, onde mais a tecnologia tem ajudado no gerenciamento e mitigação dos riscos? Acrescentando também a curiosidade de saber como a IA tem sido mocinha e vilã na luta de prevenção a fraudes. Perfeito. Primeiro, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu gosto de dizer que a tecnologia, para ir além, ela tem que te ajudar a você criar e executar um plano de gestão de identidade digital. Então, todas as empresas devem ter isso. Para quê? Para você reduzir silos de dados, como foi falado aqui já. Então, é muito comum, dentro de grandes instituições, você ter essa descentralização de dados, o que acaba gerando problemas e atrito com o usuário. Por exemplo, você é correntista de um banco, vai pedir um financiamento imobiliário, precisa preencher todos os dados de novo. Então, reutilizando os dados de uma forma inteligente, dá para você evitar muito friction, mas também evitar fraudes. Então, você já sabe que aquela pessoa física que está tentando abrir agora uma conta através de um CNPJ já fez uma fraude na sua instituição financeira. Isso ajuda muito a mitigar esses riscos. Então, é centralizar dados, uma tecnologia que te ajuda a centralizar dados para que você possa reutilizar dados de uma forma inteligente e ética, né? Então, acho que isso é muito importante. E quando a gente pensa, e também te ajuda a colocar camadas de segurança para você não depender exatamente de uma bala de prata. Então, todas as tecnologias são suscetíveis a falhas. Então, quando você tem uma plataforma de orquestração que te ajuda a identificar o comportamento, dependendo do comportamento, você vai chamar ou não uma outra tecnologia, seja de biometria facial ou seja outra, essa orquestração de uma forma centralizada ajuda muito a resolver vários problemas. Falando agora de deepfake, por exemplo, é muito interessante que no nosso stand a gente tem um desafio real ou fake, né? Que tem imagens que são deepfakes e imagens que são de pessoas reais. E a gente desafia as pessoas a falar quais são reais e quais são fakes. É interessante de falar que todas as fraudes que estão ali a gente barra 100% através do nosso algoritmo. Isso quer dizer que você deve depender apenas de biometria facial? Não, você tem que ter um conjunto de soluções. Mas é muito legal de também perceber que normalmente os fraudadores eles se baseiam muito em soluções comerciais e pouco científicas, né? Então eles vão para os aplicativos mais fáceis e etc. E as empresas que estão atentas, desenvolvendo tecnologias específicas para isso, conseguem correr e resolver esse problema de uma forma mais facilitada. Muito bem. Com todo esse avanço tecnológico, né, olhando o nascimento em diversas geografias, né, como você também bem trouxe, Lincoln, aqui agora eu direciono para a Eva. Eva, de que forma os regulamentos e acordos internacionais podem contribuir mais para o combate a fraudes? Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quando a gente fala em normativas, elas nos ajudam, de alguma forma, de modo muito simples, a termos checklists e unificar a fala, a padronização do que a gente precisa tratar. A gente tem comentado muito no setor financeiro do compartilhamento das informações entre instituições privadas e o próprio governo. As normativas, elas trazem para a gente uma unificação dessa fala, a unificação dessa tratativa, tá? Além de expandir o conhecimento para todas as áreas que estão atuando dentro dessas análises de fraudes, das análises de comportamento e até mesmo de que todas as instituições possam trocar informações e expandir o seu conhecimento. Muito bem. Mais uma pergunta aqui para todos, tá? E vem em tom de curiosidade, né, que eu acredito que toda a audiência aqui também tenha, né? E vocês acho que são as pessoas mais indicadas para esclarecer. O cenário de cibersegurança de fraudes do Brasil é realmente diferente de outros países? Quais são os desafios Brasil aqui? E aqui eu queria começar com o Gabriel. Bom, eu respondo com uma palavra de 3 letras, PIX. Mas isso realmente, o PIX, ele traz uma dificuldade grande
trouxe desafios, né, vamos dizer assim, justo por conta da experiência que a gente pretende fornecer para os nossos clientes, né? Então, isso junto. Mas eu acho que tudo foi muito bem construído, arquitetado pelo Banco Central. A gente participou de muita coisa, né? Os bancos e tal, a Febraban, as comissões. É, e esse ponto que foi colocado sobre a orquestração, ela também ajuda nesse sentido, né? A orquestração, ela sendo dinâmica, né, automatizada, ela propicia uma boa experiência também nesse sentido, tá? Agora, isso é uma característica, assim, seria a primeira resposta, tá? A outra, eu tenho acompanhado fóruns de fraudes lá fora e realmente eu sinto o nosso cenário aqui mais desafiador no sentido da ameaça, de como o crime, né, tá voltado para o eletrônico, vamos dizer assim. Hoje você vê muito roubo de celular, né? O cara não está roubando o celular ali para vender um celular que vale 5 mil, 10 mil reais, ele não está interessado nisso, ele está interessado em aplicar um golpe em cima daquele celular. Se duvidar, ele liga para a mesma pessoa cobrando alguma coisa, ou pedindo a senha, ou ameaçando de alguma coisa. A gente tem os cenários de terceiros e BPOs, né, com muito risco de aliciamento, né, e acho que, pô, falando aí de agente BTG, por exemplo, o Banco Pan nem tem agência física, mas hoje você vê roubos a agências físicas, não com o intuito de ir lá e arrombar o cofre, mas sim de espetar um pendrive ou botar um roteadorzinho para entender dos processos para depois aplicar golpes em cima disso também, fraudes eletrônicas. Então, acho que as fraudes, elas estão, como o Volpini também bem colocou, estão bem sofisticadas em relação ao método, né, cibernético, né, a união da engenharia social, muito bem aplicada e apelativa, junto com o método de ataque cibernético, mais a fraude em si, né? Então, essa combinação desses três fatores traz desafios para a gente em relação à sinergia entre as áreas de fraude e cybersecurity, e compliance, TI, todo mundo, né? Isso aí, enfim, esse é o cenário Brasil que a gente vê, um cenário de que o crime está organizado e muito apelativo, né? Perfeito. Eva, na sua experiência. Eu complemento isso com a nossa experiência em conscientização. Nós temos um povo muito acalorado. Sim. Nós somos muito dinâmicos. E toda essa espontaneidade do povo brasileiro também está aliada à baixa qualidade de educação que as pessoas têm. Então, esses fatores de sermos emotivos, sermos dinâmicos, a baixa educação, ela impacta diretamente na conscientização, que impacta diretamente no quanto é fácil fraudar por motivos emocionais. Nós estamos aqui num evento em que nós estamos falando no final do dia do dinheiro. E dinheiro é um fator extremamente emocional para as pessoas. Família é um fator extremamente emocional para as pessoas. E o fraudador, ele conhece esse comportamento e ele explora muito bem isso. Então, o nosso cenário brasileiro ele é muito mais desafiador por vários fatores, mas principalmente este, o da baixa educação, da falta da conscientização e da criatividade em explorar os assuntos que são mais polêmicos e mais apelativos, como o Gabriel trouxe. Bem, Lincoln, ainda em complemento? Legal. O Brasil tem várias particularidades que fazem com que ele se torne um dos países mais desafiadores de atuar, né? O Brasil é o 6º país no mundo com mais vazamentos de dados. Então, o dado de todo mundo aqui está na internet, na Deep Web de alguma forma. O Brasil tem mais de 400 tipos de RGs em circulação atualmente. E você pode emitir um RG para cada estado que você está. Então, você pode ter 27 RGs com números diferentes. E seu antecedente criminal ele fica vinculado ao seu número de RG, não ao seu CPF. Então, isso são várias particularidades do ambiente macro que a gente vê, que traz uma complexidade extra para a gente ajudar a combater crimes cibernéticos. E dá para falar de algumas particularidades micro também, quando a gente olha e até ajudar na escolha de um fornecedor, por exemplo.
Então, o Brasil ele sofre muito com capacidade de hardware, né? Hoje, os celulares que estão em circulação no Brasil são muito antigos, por exemplo. Então, isso faz com que a qualidade de captura da câmera seja muito reduzida e pode aumentar, por exemplo, a taxa de falso positivo ou de falso negativo. Isso é algo muito importante para ser observado. Sistemas operacionais defasados, que já não são suportados nem mesmo pelo Google ou pela Apple, ainda estão no Brasil. Então, como você evitar, por exemplo, jailbreak, etc., controle nesses dispositivos, sendo que nem as próprias fabricantes dão mais suporte, você precisa suportar, porque você não quer perder aquela fração da população que usa aquele celular. E a combinação disso tudo faz com que o Brasil, obviamente, seja o segundo país no mundo que mais sofre com fraudes. Então, quando a gente olha para os desafios são, e acho que é por isso que empresas em território nacional agem muito bem, assim, né? De quando você desenvolve seu próprio face match, uma das coisas que a gente olha muito é para isso. A gente tem que reduzir muito a taxa de falso positivo, ou seja, de bloquear genuínos, mesmo em situações com imagens de baixa resolução. Então, esse é um dos exemplos, acho que tem vários exemplos para falar como é mais desafiador no Brasil combater esse tipo de crime. Volpini, algum complemento final? Oi, eu acho a pergunta ótima. Eu tenho 2 ângulos para te responder. E aí eu concordo muito com a visão do Gabriel sobre a ótica do quão agressivo o ambiente o quanto que nós estamos sujeitos a ataques aqui, a riscos e a problemas sobre a ótica de fraude, né? Mas também pela ótica cibernética. Acho que várias coisas podem explicar essa questão do ambiente, a questão da impunidade, a questão de ausência regulatória mais explícita para combater esse tipo de crime, uma sensação de impunidade geral, por exemplo, quando você vê alguém emprestando uma conta. Então, este ambiente torna uma facilidade maior. Entretanto, quando eu olho o tipo de abordagem que é feita no Brasil e feita em outros países do mundo, e aí eu posso citar Inglaterra, Espanha, alguns países da Ásia e até mesmo os Estados Unidos, mais recentemente, todos eles estão passando pelo pagamento instantâneo. O Fast Payment chegou nesses países como chegou o Pix aqui no Brasil. Obviamente, ele é um benefício gigante para a sociedade e para todos nós, mas a velocidade da transação, a pluralidade de participantes com maturidades diferentes de nível de capacidade de segurança e a velocidade de adoção trazem desafios bastante grandes, ou seja, há um benefício muito grande em relação à fraude. Entretanto, por trás desse problema, o que nós percebemos não é de forma intensiva. Se eu fosse olhar percentualmente, quase 90% do nosso problema hoje continua tendo vínculo em engenharia social, né? É muito menos um ataque contra a infraestrutura, uma aplicação do burn, muito mais um ataque contra um cliente final. Quando você conversa com colegas na Inglaterra, por exemplo, que tem exatamente o mesmo problema e as discussões regulatórias estão intensas lá sobre isso, a origem do problema é a mesma. E fraudadores brasileiros, hackers brasileiros começaram a atuar fora do Brasil. Tem um caso recente aqui, em que, similar às falsas centrais telefônicas que nós temos aqui no Brasil, fraudadores no Brasil e hackers no Brasil estavam cometendo fraudes contra bancos e pessoas físicas em Portugal, e usando fluxos de dinheiro por instituições financeiras que fazem esses pagamentos em contas cambiais como um meio de transferir o dinheiro. Na Ásia, é exatamente o mesmo problema de engenharia social, nos Estados Unidos é o mesmo problema. Então, por trás, o modus operandi é muito similar. O que nós padecemos aqui, além daquilo que o Lincoln colocou, da questão de infraestrutura, hardware, etc., infelizmente ainda existe uma simetria muito grande entre como a população entende segurança e como o hacker, o fraudador, entende o que ele deve atuar em relação a essas pessoas. Então, assim, essa simetria ela é muito benéfica para o fraudador. E aí, neste caso, como a Eva colocou, conscientizar pessoas, levar exatamente a clareza de como as coisas acontecem, é um desafio muito grande. No Brasil, a gente tem um desafio de escolaridade, temos N desafios, né? Então, esse nível de interpretação, de o que pode se configurar uma oferta indevida, grande parte do nosso problema hoje, eu até uso essa frase com uma certa frequência, né?
nosso problema principal hoje é golpe, né? No Brasil, e é golpe no mundo. Não é nem fraude, mas o problema é golpe. E o golpe é um esperto querendo ganhar de um mais esperto. Todo mundo que quis comprar algo mais barato ou quis fazer um ótimo negócio e perde dinheiro, acha que foi vítima de alguma coisa. Na verdade, foi vítima dele mesmo, né? Porque descuidou de algumas coisas. Óbvio que os bancos têm um cuidado enorme para como proteger e como apoiar o cliente nisso, mas nós temos uma jornada muito grande de transformar o ecossistema de pagamento tal qual outros países já fizeram, né? Então, embora os desafios sejam diferentes em função das características do ambiente, o cerne do problema, a raiz do problema é muito similar. Então, eu vou até aproveitar que você já está com a palavra e colocar exatamente a próxima pergunta que vai em linha com tudo que você trouxe. Você trouxe todos os desafios, então, relacionados a todo esse cenário já tangibilizado pelo comentário de todos vocês, né? Então, você trouxe qual é o desafio que a gente tem em conscientizar, né, ao mesmo tempo que a gente avança com experiências mais simples, né, e tangíveis para os nossos clientes, né? Então, dados esses desafios que você acabou de colocar, como é que a gente pode, então, conscientizar os clientes e como é que a gente começa a tratar de toda essa questão de segurança na visão do cliente, tendo esse cuidado maior? Essa sua pergunta traz um ponto muito relevante aqui, que é a visão da experiência do cliente. Não é muito fácil você resolver problema de segurança ou problema de fraude, basta você negar as transações ou você impedir o acesso aos sistemas. Provavelmente tem bastante gente na plateia aqui que trabalha com isso, né? E sabe que o dilema é sempre importante, né? É muito fácil a gente conseguir resolver, reduzir os números de perdas lá a custo de uma experiência ruim para os clientes. Dado isso, o nome do jogo é quem entregar a melhor experiência para o cliente com segurança, com certeza vai se diferenciar, e essa diferenciação ela é significativa para um mundo cujas relações será eminentemente digital, né? Nós não temos predileção nenhuma de ficar fazendo passeios presenciais a nenhuma agência física, né? Nós queremos a comodidade 24 horas por dia, tudo à nossa mão. Para entregar essa experiência, existe um dilema, e que eu tenho proposto essa discussão de forma intensiva, que nós temos reduzido de maneira drástica toda a interação do cliente com os sistemas, com as aplicações, com os produtos, com os serviços. Mas, de fato, tem aquele clique a mais que faz muita diferença, né? E esse clique a mais que pode ajudar o cliente a tomar a decisão correta é o que deveria estar muito na nossa visão e na nossa forma de raciocinar em como fazer segurança. O que para mim é um clique a mais, né? É óbvio que negar uma transação para o cliente é uma situação muito complexa e difícil, né? Entretanto, se você consegue, no meio da jornada do que o cliente está operando e se relacionando com você alertá-lo de que algo pode estar ou incompatível, anormal, algo que possa apoiá-lo a pensar se de fato ele deve ou não fazer aquela transação, se de fato ele está fazendo uma transação regular ou não, aquilo pode ser um valor muito significativo para o cliente, inclusive gerar uma relação duradoura com o cliente. Usualmente a gente olha quanto que a gente tem de detração para um cliente que teve uma transação negada, mas um cliente fraudado, ele é extremamente detrator também. Ele não só encerra o relacionamento dele, como ele também conta a experiência ruim dele para todo mundo. Ao passo que, se um cliente tem um apoio importante do banco, no momento difícil que ele está fazendo uma transação no pagamento, e ele de alguma forma é dissuadido disso e evita que ele caia no golpe, ele se torna um promotor, e um promotor muito importante. Então essa visão de reflexão de como olhar para inserir a conscientização, a reflexão do cliente, a tomada de decisão durante a jornada, para mim ela é muito mais matadora e eficiente do que nós fazermos uma campanha de conscientização 2 vezes por ano ou irmos constantemente à grande mídia, no horário nobre, para falar de segurança. Uma coisa não invalida a outra, mas as pessoas, dado a carga gigante de informação que ela recebe, tanto de oferta, transação, dados, etc., ela precisa de apoio no momento em que ela está tomando aquela decisão. Existem diversos sistemas, formas, etc., aí cada um vai escolher a sua. Mas entender qual é aquele clique que agrega valor, qual é aquele momento em que você consegue apoiar o cliente de maneira definitiva para ele tomar a decisão correta e evitar que ele realize uma transação indevida, é um valor enorme. E para mim ele é muito mais poderoso do que uma ação
esporádica de conscientização que você eventualmente pode fazer. Perfeito, eu vou pedir. Depois desse acho que grande mergulho aqui em termos de fraudes e engenharia social, né, e como tentar minimizar esses impactos aqui, queria mudar um pouquinho de assunto agora e falar um pouquinho do custo da violação de dados no setor financeiro, que vem crescendo também de forma consistente e agressiva, né? A integração de serviços e APIs de terceiros em aplicações bancárias introduz algumas vulnerabilidades adicionais aqui, né? E que precisam ser cuidadosamente gerenciadas e monitoradas. Sobre esse aspecto, o que já foi feito e o que ainda é possível fazer para evoluir e minimizar essas vulnerabilidades? Gabriel, tá. Bom, complementando o Volpini, esse assunto é muito importante, né, sobre cultura, sobre conscientização. A gente, eu me recordo do banco, em 2017, mais ou menos, a The Economist lançou na capa, estava lá o risco cibernético estampado. Isso chamou a atenção do nosso board, né, vamos dizer assim. Não tinha como ser diferente. E ao mesmo tempo que saiu essa notícia, era bem no ano que a gente estava decidindo a transformação digital, né? Aquela virada de jogo totalmente para o varejo digital, com o nosso app de investimentos. Então, ali eu encaro assim, que foi um marco. Foi quando me colocaram esse desafio e a gente começou a investir pesado e conscientizando. Só que o bom disso tudo, que eu quero deixar aqui como mensagem, é que veio do board. Também tem um movimento inverso ali do executivo se interessar e se preocupar em relação a isso. Então, acho que isso também é um ponto importante sobre conscientização, tá? E aí, seguindo para a pergunta, a gente, em relação à API, né, hoje é um grande desafio. Para resolver esse desafio, tem um jargão do mercado, né, da comunidade de segurança que a gente fala, que é fazer o básico bem feito, tá? Isso foi muito falado na RSA, no evento da RSA esse ano. E tem uma pegadinha nesse jargão, né? Básico bem feito não quer dizer que é fácil, que é básico, que é fácil. É muito difícil, tá? Porque, de novo, sempre vai competir com a performance de algum servidor, com o dia a dia de do profissional de TI, com a experiência do cliente, como a gente já falou milhões de vezes aqui. Então, assim, às vezes o desafio é até técnico também, tá? Mas, enfim, a gente insistindo em executar o básico bem feito, a gente chega num patamar muito bom. Falando em API, né, a gente tem lá o framework de segurança de aplicação web, que é o WASP, e se você seguir aqueles passos ali, né, vou tentar fugir um pouco do techniquez aqui, né, mas token JWT, faz boas práticas de chave de API, enfim, rate limiting, né? Tudo aquilo que tem. E sem as evoluções que já existem em cima disso, né? Porque já existem ferramentas de behavior também para API, mas se você conseguir executar aquele básico ali, levar isso a sério, que você vai com certeza enfrentar um desafio muito grande, que é a quantidade de APIs que estão sendo utilizadas hoje em dia para integrar qualquer serviço, né? Então, isso é um desafio muito grande, aí tem ferramenta de discovery e tal, mas eu entendo que a resposta para essa pergunta não é um super avanço tecnológico de uma solução de segurança muito sofisticada, tá? No fazer o básico bem feito. Essa é a minha resposta. Muito me dá mais uma vez. Eu queria complementar a resposta do Gabriel, que não só olhar essa superfície de exposição e tratá-las com as prioridades corretas, mas pensar em diagnósticos recorrentes para que a gente tenha sempre a foto do ambiente, para quando o incidente acontecer, a gente saber qual é a primeira ação que a gente precisa tomar. Então, e cuidar também, a gente já falou bastante aqui de conscientização e vai estressar um pouco mais, mas cuidar da conscientização, cuidar dessa superfície de exploração e cuidar de quem se conecta aos nossos ambientes também obedecendo as normativas e a governança como o ambiente exige de segurança. Eu queria apontar esses 3 pontos, fortalecendo o que o Gabriel trouxe do básico bem feito.
Muito obrigado. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Está baixo? Por algum motivo... Vou migrar o microfone aqui, acho melhor. Muito bem, descobrimos o motivo do chiado, acho que acabou a bateria aqui. Mas vamos lá. Então, Lincoln, vamos mudar de assunto mais uma vez aqui. Enfim, já tratamos um pouquinho aqui de engenharia social, um pouquinho de vulnerabilidades, mas também tem um aspecto que ajuda na questão de fraudes, né, que é as tentativas de alteração de documentos ou fraudar documentos, né, para compor essas tentativas de golpe. Mas tem motivos que essas tentativas, inclusive, elas se dão de uma forma mais recorrente, né? Isso segundo o estudo Fraud Report, que inclusive a própria Idwall compilou dados aqui em 2023. Então, essa frequência de tentativas de fraude, segundo o estudo, aumenta especialmente a partir das 18 horas de sexta-feira, né? E avança pelo fim de semana até o começo da semana de segunda-feira, né? O que tem sido feito para aumentar a identificação dessas fraudes, né? E, por tabela, né, a segurança das instituições financeiras de seus parceiros e clientes? Perfeito. Antes de falar um pouquinho, responder a pergunta, acho que é importante pontuar o que é o Fraud Report, né? Fraud Report é um estudo que a Idwall faz há 2 anos, então a gente começou no passado, onde a gente pega todos os data points de dados que passam pela Idwall e a gente publica um estudo, obviamente com os dados todos anonimizados, para apontar o que está acontecendo no mercado e etc. Então, tem algumas coisas muito interessantes lá. A primeira delas, acho que todo mundo aqui preocupa todo mundo que está aqui hoje, que o mercado financeiro ele sofre 2,5 vezes mais tentativas de fraude do que todos os outros mercados somados. Então, por motivos óbvios, né, eu acho que isso já se explica. É interessante de ver uma mudança no comportamento do fraudador, que sempre está tentando adaptar a sua rotina para explorar essas fraudes. Então, antes no ano passado, os dias mais demandados eram sábado e terça-feira, e esse ano foi segunda e terça-feira de madrugada, tentando provavelmente explorar operações mais manuais, onde as pessoas estão mais cansadas e etc. Mas é interessante de ver que 65% das fraudes ainda são rudimentares. Fraudes muito básicas no documento, ou fraudes muito básicas ali, fotos de tela, fotos da foto do próprio documento para tentar passar. Então, apesar da sofisticação da fraude ter crescido do último ano para cá, através de deepfakes e outras coisas mais. Então, eu acho que para contornar tudo isso, o que a gente tem que fazer é uma somatória de tecnologias e orquestração dessas tecnologias de forma automatizada, para que a gente esteja sempre atento, porque o fraudador muda o comportamento, os tipos de fraude vão sendo alterados, mas se você tem tecnologias fortes e uma orquestração bem feita desses processos, ou seja, o básico bem feito, né, como foi trazido pelo Gabriel, você já está muito à frente. E é interessante de ver que o próprio estudo revela que teve uma diminuição nas tentativas de fraude de 40% desse ano para cá. Isso acontece, obviamente, porque o estudo é feito baseado nos nossos dados. Quando o cliente entra na Idwall, provavelmente ele está buscando uma solução e está sendo vítima de tentativas de fraude. E a partir do momento que o fraudador começa a se ver frustrado, tá me ouvindo? Começa a se ver frustrado com essas tentativas, ele vai para outro lugar. Então a gente sempre fala, quanto mais alto o seu muro, muito provavelmente você vai sofrer algumas tentativas de fraude, se o fraudador se frustra, ele vai para outro lugar. Então é sempre importante ir aumentando esses muros e essas camadas de proteção para que o ecossistema esteja cada vez mais fortalecido. Muito bem. Oi, Ivo, posso fazer um Claro, complemento por aqui? favor, Volpini. A resposta do Lincoln, porque você tocou bem na parte da instituição financeira ali, e acho que isso tem sido uma marca para nós e vale compartilhar aqui. Hoje nós partimos do pressuposto que os dados dos clientes estão sempre comprometidos, né? Assim, quem vai abrir um relacionamento conosco ou transacionar, dado a quantidade de vazamentos que você mencionou. Então, hoje a identidade digital, os dados digital do cliente falam mais do que um documento para nós, né? E os bancos têm investido de forma agressiva na capacidade de identificar esses padrões e comportamentos digitais dos clientes para que a gente consiga
autenticar, validar e identificar o cliente, inclusive de maneira absolutamente silenciosa, sem interação direta com ele, pedindo diversos dados, informações, questionamentos, diversas senhas, etc. Então, o caminho que nós estamos seguindo, considerando que os nossos dados, como o próprio Lincoln colocou, se tornaram públicos, né? Já não tem mais dado que é mantido em sigilo, né? Toda hora você vê um vazamento de dado no mercado. Esse investimento tem sido crucial para que nós consigamos manter a segurança e, sobretudo, para que os níveis de problemas, de fraudes ou de golpes caiam de maneira significativa no sistema financeiro. Então, para mim, esse é um caminho quase que inexorável de que as relações digitais produzam identidades que nos permitam nos relacionarmos com o cliente de maneira absolutamente segura, tá? Perfeito. Então, continuando aqui no assunto de fraudes, aqui eu queria passar a palavra para a Eva, né, para que a gente falasse um pouquinho. Então, hoje a gente tem diversas iniciativas, né? Seja via FEBRABAN, seja de iniciativas das próprias instituições, né? Para tentar conscientizar a população sobre as fraudes e como fugir dessas fraudes, né? Então, como é que essas iniciativas podem aumentar a resiliência da sociedade aos crimes financeiros, especialmente, né, em um cenário de aumento de transações digitais, como colocado pelo Volpini? Bom, as ações que a FEBRABAN e que os bancos têm feito, elas contribuem para uma educação, principalmente do consumidor final. Já tem um bom tempo que a mobilidade trouxe para a gente a quebra de barreiras e que a gente não fala só de segurança dentro de um escritório, de uma salinha de vidro, onde todo mundo tinha o acesso privilegiado. Há muito tempo, as fraudes, o impacto da segurança da informação, ela invadiu a nossa casa, a pandemia reforçou isso, não tem mais dados privados, mas e aí? Já que não tem mais dados privados, acabou tudo? Então está tudo liberado? Claro que não. Então, as instituições financeiras, elas sempre vieram à frente, educando o mercado em vários quesitos. E conscientização e segurança não é diferente. As ações que hoje são feitas, voltadas para o público final, têm ajudado não só instituições financeiras, mas outros mercados a abrirem a mente e popularizar. Ações como a experiência do usuário, como o Volpini trouxe, dá um passo adiante na conscientização das pessoas. É preciso que a gente continue falando mais e mais de forma natural até que seja fluido. Então, é importante conscientizar dentro de casa as pessoas offline. Quando a gente fala dentro de casa, na verdade, dentro das instituições. O comportamento, desde a senhora que faz a limpeza de uma agência, desde a senhora que trabalha de uma forma offline, até o board, até o conselho, que todos tenham a mesma responsabilidade com relação à segurança no seu comportamento e que esse comportamento seja fluido. E da nossa casa, da mesma forma, os maiores clientes dos bancos são a população. Então, a informação de como utilizar corretamente um aplicativo. Eu também não gosto de agência, mano. Eu gosto de fazer tudo da minha casa. Que bom. Quanto mais fácil for a usabilidade do usuário no aplicativo, melhor. Eu faço parte de vários fóruns de conscientização e nós, profissionais de segurança, nós estamos livres dos golpes, das fraudes. Qualquer desatenção faz com que a gente também caia, a gente não cai imune. Quanto mais fácil, a gente tem o grande desafio do deixar fácil e deixar seguro. É uma lacuna que a gente precisa preencher e trabalhar corretamente. Como é que a gente faz isso? De forma lúdica. Deixando a informação, a dica da segurança dentro da usabilidade. Então, trabalhar imagens. Existem pessoas que elas se identificam mais com a imagem, outras em ouvir. Então, criar mecanismos. Isso os bancos têm feito muito bem. E eu fico muito feliz, com o coração quentinho, por ser defensora de conscientização, de ver as várias ações.
usar a linguagem que o público entende, usar criança, usar idosos, usar o público comum para que eles entendam que segurança não é uma especificidade de profissionais especializados como nós, mas que segurança é uma responsabilidade de todo mundo. Então, facilitar, deixar fluida a comunicação e que ela seja tão repetitiva que seja normal. Perfeito. Depois desse mergulho também sobre a necessidade de trazer informação, jornada, conteúdo de forma assertiva ao cliente, fica muito claro que informação é algo super importante, mas não apenas para o cliente, certo? Quando a gente fala de compartilhamento de informação entre as instituições, esse é um aspecto importantíssimo para o combate à fraude. E aí, com isso, eu trago uma pergunta aqui, eu queria que o Gabriel começasse, né, dizendo como é que a resolução conjunta número 6 do Banco Central pode ajudar nesse combate. Sempre rola um complementozinho, né, da outra pergunta, né? Hoje a gente tem propaganda na TV aberta nos bancos sobre conscientização de segurança, né, sobre fraudes e tal, boas dicas. Imaginou que a gente, alguns anos atrás, ia falar disso na TV aberta, né? A gente tem hoje uma questão cultural, uma analogia muito fácil, é o cinto de segurança, né? Você tem ali o carro apitando hoje em dia, é lei. Você tem o guardinha para te multar. Você tem acidente ocorrendo, né? Que às vezes aquela sangradinha também conscientiza muita gente, né? Então, assim, tudo isso anda em conjunto, numa tocada assim, não sei se está na velocidade certa, mas conscientizando as pessoas, né? Porque o nosso maior inimigo é a negligência, a priorização, a falta de conhecimento. Tudo isso é inimigo, né, da segurança. E a falta de atenção. Também, Está quase próximo da negligência. Sim. Vamos lá. Sobre o compartilhamento, uma outra iniciativa que a gente tem, é importante mencionar aqui, os bancos têm investido pesado, né? A FEBRABAN, um dos orçamentos mais altos da FEBRABAN, é em cima do laboratório de segurança, né? O Volpini, que cabeça aí desde muito tempo, a gente participa das comissões, né, de cyber, comissão de fraude. Então, assim, a discussão ali é grande sobre tudo que está acontecendo, a gente compartilha ameaça, né, sob um certo aspecto. A gente tem ferramentas de compartilhamento de feeds de inteligência, que isso é o oficial que a gente usa, que é o FS-ISAC, que é uma ferramenta de compartilhamento de ameaças usado pelo mercado financeiro americano. A gente tem o NISP, né, que a gente também usa para isso. Temos grupos de WhatsApp, né, que é mais ágil ali para a gente falar o que está acontecendo por aí. Bom. Pois então, assim, tem muita gente que diz que o hacker, o fraudador, que eles, como comunidade, eles são mais fortes do que a gente. Eu tendo a não concordar muito com isso, tá? Porque para eles é muito apelativo. Na verdade, eles estão vendendo a informação entre eles. Então, assim, é um business para eles, entendeu? E no nosso caso, a gente faz em prol a gente se conversa, a gente se fala muito em prol do bem, né? Vamos dizer assim. E isso tem acontecido assim, de forma muito, muito, muito mais intensa do que há um bom tempo atrás, entendeu? Então, assim, nós sim compartilhamos ameaças. Existem maneiras diferentes, como coloquei aqui, maneiras diferentes de compartilhar. Então, às vezes, você precisa dizer, está acontecendo um tipo de ataque que o cara vai aqui, depois faz isso, depois faz isso, Isso é o tipo de coisa que você não consegue colocar lá naquela ferramenta do FS-ISAC, por exemplo. Mas, enfim, a comunicação, a comunidade tem sido muito forte em relação a isso cada vez mais. Então, Moiva, eu queria falar 2 pontos aqui, vou gastar 2 minutos com isso, tá? Eu acho que o Gabriel elencou aqui um conjunto de trocas de informações que nós fazemos no mercado financeiro, que acho que é ímpar, não existe precedente em nenhum lugar do mundo. O Gabriel elencou aqui várias das ações. Nós, na FEBRABAN, com o nosso laboratório cibernético lá, nós não só trocamos informações, como nós treinamos as instituições financeiras, né, os
colaboradores das instituições financeiras, mas também treinamos forças públicas, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Especializada, membros do Judiciário. Ele é um polo de disseminação de conhecimento sobre cibersegurança, sobre risco e segurança no Brasil. É um investimento alto da Febraban, mas com a visão objetiva de que nós estamos ajudando a construir a segurança do ecossistema brasileiro, e isso é fundamental. O mesmo vale para fraude. As comissões de fraude na Febraban têm uma troca de informação explícita, uma visão muito clara de que nós não competimos para proteger os nossos clientes. Nós não estamos protegendo só o banco, né? O que os bancos querem é uma sociedade protegida, um ambiente para fazer negócio protegido, e com isso todos ganham. Voltando especificamente para a resolução 6, que é a sua pergunta, eu vou dividir aqui em 2 blocos. Um bloco aqui eu vou dizer que eu acho ótimo, é uma iniciativa sensacional, mas ela precisa conter mais 2 ações, se caso contrário a efetividade dela vai cair de maneira importante. Uma delas é polêmica, eu vou deixar para o final, porque talvez aí as pessoas me ouçam um pouco mais e talvez a minha fala até reverbere mais, tá? Por que eu acho ela muito importante? Sem compartilhamento de dados daqueles que, de alguma coisa, cometem golpes e fraudes ou atentam contra o sistema financeiro, sem essa troca de informações efetiva, não existe prevenção. A Resolução 6, ela nasce de uma iniciativa que já existia na Febraban, de troca de dados entre nós, sobre quais foram as pessoas que cometem fraude ou que recepcionam dinheiro de golpe e fraude. Tá? Qual que é o nosso objetivo aqui? Não permitir que essas pessoas continuem no sistema financeiro. Isso não faz muito sentido, né? As pessoas continuam perpetuando fraude. Hoje, para vocês terem uma ideia, enquanto o sistema financeiro tinha algo... Vou dar um número objetivo para vocês, tá? A Febraban tem 155 associados, se eu não me engano, né? Os participantes do Pix já superam 1.000. Então, mesmo que a gente faça tudo bonito e maravilhoso, entre os participantes da Febraban não resolverá o problema de mercado. Temos no mínimo mais 845 outros participantes no mercado, atuando e fazendo transações, levando e recebendo dinheiro de clientes. Então, o Banco Central, por um ato muito correto aqui e pioneiro, vamos criar uma base de troca de informações e nasce a Resolução 6. Entretanto, ela só vai surtir efeito se ela for de fato utilizada pelo sistema financeiro, se aquilo for obrigatório, se para abrir uma conta corrente, vender um produto ou manter uma conta, exista a validação junto a essa base. E agora eu vou para a parte mais polêmica para passar a palavra aqui. Isso só vai surtir um efeito mais duro se houver uma penalidade administrativa para quem se envolver num golpe na fraude. O que eu estou chamando de penalidade administrativa? Deveria estar previsto que alguém que recebe dinheiro de golpe e fraude ficasse alijado, fora do sistema financeiro. Se eu montar aqui um pouquinho no passado, aqui, meus mais de 30 anos militando segurança no sistema financeiro, lá no passado tinha um sisteminha que chamava... Alguém aqui já conheceu o cheque? Né? Então, mas cheque era um negócio interessante. Quando você passava um cheque, você tinha uma preocupação, você tinha que ter dinheiro na conta, porque senão ele voltava, né? A gente falava que o cheque voltava, ele era devolvido. Se esse cheque fosse devolvido pela segunda vez, seu CPF era marcado numa base e você ficava 5 anos sem ter direito ao seu talão de cheque. Qual que era o conceito que estava ali? Poxa, você está atentando contra o sistema dos cheques, né? Assim, as pessoas param de receber cheque porque ela tem medo que volte. Então, tem uma disciplina no uso do cheque. Qual é a disciplina hoje que existe para alguém que se envolve em golpe e fraude? Não há. Não há porque ele encerra a conta no banco A. Então, se ninguém respeitar a base corretamente, ele vai abrir a conta no banco B. Então, há um pedido explícito da Febraban, levando de maneira muito transparente ao mercado, aos reguladores e aos legisladores sobre a necessidade de penalidades administrativas para quem empresta conta para receber dinheiro de golpe. Um golpe só existe porque o dinheiro sai da conta A e vai parar na conta B. Ninguém põe o dinheiro na mão. Se as pessoas passarem a ter medo de
emprestar a sua conta, a possibilidade de alguém tirar o dinheiro da conta A para chegar na conta B cai drasticamente e a gente melhora o sistema como um todo. Então, eu, Adriano Volpini, aqui, nem falando em nome do Itaú, falando como Adriano Volpini aqui por todo o tempo que eu já milito nessa área, tenho plena convicção de que essa é uma medida urgente que melhoraria de forma significativa o sistema financeiro brasileiro. Provocações importantes aqui. Lincoln, já vi que você está aqui. Perfeito. Excelentes pontos do Volpini. Antes de falar de Resolução 6, a gente tem que lembrar do contexto que ela foi criada. Então, a gente teve o advento do PIX, e muito depois surgiu a Resolução 96. A Resolução 96, ela tirava elas não deixavam explícito os tipos de validação de identidade que você precisava fazer na abertura de uma conta. E muitas instituições financeiras acabaram dropando, deixando de fazer muitos processos de segurança que são extremamente importantes na abertura de uma conta, por exemplo. E aí, algum tempo depois, estourou as contas laranja e etc., e criaram a Resolução 6 de uma forma muito bem intencionada para ajudar a resolver esse problema. E eu acho uma excelente iniciativa, mas eu concordo com o Volpini em relação à obrigatoriedade, mas o maior desafio é a qualidade dos dados que estão na base. Hoje a ADWall é uma das 9 casas que coleta dados de instituições financeiras e recebe essas informações. E a gente é muito estrito no tipo de dados, classificação e etc. Porque quando se fala de fraude de identidade, por exemplo, que muitas vezes está envolvida numa conta laranja, você pode estar negativando a vítima, por exemplo, né? Então, a partir do momento que você tem uma classificação correta daquilo, você consegue tomar essas decisões. E mais do que isso, né, só para também fazer um apelo e trazer um assunto polêmico, recentemente a gente teve no consórcio dessas 9 casas que discute como que vão ser coletados os dados, que tipo de dados vão ser coletados, discussão de coletar endereço de onde foi feita a fraude. E a maior discussão era se a gente ia coletar e exigir o CEP ou a geolocalização. E eu venho de uma cidade que chama São José do Rio Pardo, tem um CEP para a cidade inteira. Qual que é a efetividade de você informar o CEP num reporte de fraude? Você vai negativar a cidade toda? Então, a gente defendeu muito a geolocalização, a coleta da geolocalização e o informe disso para as bases. Só que, infelizmente, as casas venceram por maioria para o CEP. Então, a gente acaba tendo uma base que pode ficar muito poluída a ponto de não ser possível exigir a obrigatoriedade da consulta dessa base toda vez que a gente for abrir uma conta. Então, eu acho que deve ser obrigatório, mas eu acho que as próprias instituições que reportam essas fraudes têm que vistoriar e também ajudar nessas discussões com o consórcio e com as casas para quais elas reportam isso, porque às vezes elas estão defendendo coisas que não são necessariamente do interesse da instituição financeira. Eva, algum complemento aqui? O desafio complementando o que o Lincoln trouxe, é como trabalhar esse compartilhamento das informações e que sejam respeitadas os dados pessoais das pessoas. Eu trago muito a questão da provocação que, embora a gente diga não há mais nada para vazar, há muito para vazar. E o que vamos fazer com essas informações e como vamos trabalhar com elas de forma a respeitar o consumidor final. Muito bem. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final do painel. Acho que a gente teve uma discussão riquíssima. Então, eu queria aproveitar aqui os minutos finais, né, para passar a palavra para que cada um de vocês aqui, por volta de 1 minuto, traga-se suas reflexões finais ou algum ponto que não conseguimos deixar de mensagem até esse momento. Tá? Eu vou passar aqui para o Gabriel começar. Opa! Bom, vou ser breve aqui que o cronômetro está... eu acho que assim, existe uma guerra cibernética, né? Seja por motivos geopolíticos, seja por motivos que a gente acabou de financeiros, que a gente acabou de falar, golpes, enfim. Mas é uma guerra que eu não acho que a gente está perdendo, tá? Eu acho que existem pequenas batalhas que
muitas batalhas, né, pequenas batalhas que a gente ganha e muito poucos que eles ganham, tá? E só que assim, qual que aparece, né? Lógico, a batalha que vai aparecer que ganhou foi a que a gente perdeu, porque aí isso vira notícia. Pode, sei lá, pega uma batalha grande, vou falar aqui da Colonial Pipeline, aquele ataque de ransomware dos Estados Unidos, né, da empresa de gasoduto, que até onde a gente sabe, o governo atuou, não deu jeito e eles tiveram que pagar o resgate. Porém, você vê que são casos muito isolados, né? E quantos outros a gente conseguiu se defender e mitigar o risco, ao menos, né? Então, bom, cara, tá um chiado que eu tá meio... Então, assim, eu acho que a provocação é realmente que a gente tá indo vou tirar esse negócio daqui. Que a gente está num bom caminho. Muito do que foi falado aqui eu queria reforçar, né? A Fusion Center tem a ver com sinergia entre as áreas, né? Fraudes, cybersecurity, IT, compliance, né? A gente fala de AI, tudo que está vindo de novo, acho que exige um envolvimento de compliance muito grande, né? Por questões éticas. Do AI a gente pode falar sobre vários outros ângulos, né? Como o fraudador também está usando isso, né? A gente hoje tem fraude GPT, tem Evil GPT, Worm GPT. Isso não tem nada de sofisticado. Eles estão, como você também colocou outra hora, os caras estão, eles procuram o caminho mais fácil, né? Eles não estão, o fraudador, o hacker, ele não é sofisticado. A AI está trazendo, está alavancando a sofisticação dos menos sofisticados, vamos dizer assim. Então a gente está atento a isso tudo, tá? E eu acredito que a gente está, sim, na frente nessa guerra cibernética, tá? Bom, diversão garantida a gente tem todos os dias. Essa é uma área que a gente não pode dizer que é monótona. Infelizmente, né? A gente se diverte todos os dias e aí está a magia. Tem muito o que fazer. Se a gente olhar historicamente, nós estamos no melhor momento da segurança da informação, mas também estamos no momento mais desafiador, porque a inteligência artificial está aí e várias outras palavrinhas que a gente tem que lidar todos os dias. Mas o que me deixou muito feliz, de novo, é que a gente saiu e ultrapassou as barreiras do corporativo. A gente agora consegue falar abertamente para todas as pessoas em todos os níveis. E todo mundo sabe o que é uma fraude, todo mundo sabe o que é um golpe, todo mundo sabe o que é cibersegurança. Antes a gente tinha um desafio grande, naquela época do cheque, a gente tinha um desafio grande de dizer o que era a segurança da informação. Então hoje isso me deixa bem feliz, porque tem muita coisa para fazer, mas a gente está num caminho muito bom. E aproveito até a oportunidade para dizer que é uma área promissora, cibersegurança, faltam profissionais ainda, capacitem, porque precisamos de muitas pessoas ainda trabalhando com profundidade neste assunto, e é um tema que a gente vai falar por muitos anos. Muito bem, Volpini. Bom, sendo bem rápido aqui. Bom, primeiro fazer um disclaimer aqui. A questão do cheque eu vi no Google. Eu não vivi isso, então se uma pessoa pensar que eu sou velho aqui, então foi uma pesquisa que eu fiz no Google. Mas só voltando para a questão do painel, eu acho que assim, a frase do painel resume o que eu penso, tá? Os bancos se conscientizaram já há alguns anos de que segurança é diferencial e diferencial para manter um sistema financeiro tão sofisticado como nós temos hoje. Os bancos investem de maneira significativa. Acho que a visão tanto da qualidade das nossas equipes, dos times, a competência, o acesso à tecnologia, o investimento é a prioridade. Então, sem dúvida, a gente consegue estar um passo à frente. Por isso que a gente oferece um sistema financeiro tão seguro para os clientes. E tenho certeza que, independente da transformação, os novos desafios que cheguem, como, por exemplo, a inteligência artificial, para mim ela será ainda mais uma arma para o banco do que propriamente uma ameaça. Então, estou bem confiante aqui que os próximos passos para nós serão de ainda mais sucesso aqui em relação à garantia e segurança dos clientes. Perfeito, eu concordo também que estamos um passo à frente. É óbvio que a gente sempre tem que ficar atento
Inclusive, como eu comentei, a Resolução 96, ela flexibilizou alguns elementos, mas responsabilizou mais as instituições financeiras. Muita gente deixou de adotar alguns procedimentos de segurança que resultou nos escândalos das contas laranjas, etc. Eu queria sempre lembrar que quando a gente vai identificar uma pessoa, a gente tem 3 formas: através do que ela sabe, através do que ela é e através do que ela tem. Sabe pode ser uma senha, pode ser algo da vida dela. Tem pode ser um documento ou pode ser o device. E o que ela pode ser o comportamento dela ou através da biometria facial. Eu acho que esses elementos eles têm que se compor através de uma plataforma de gestão de identidade para que a gente consiga realmente, né, as tecnologias já estão aí e as empresas precisam adotar cada vez mais através dessa plataforma de gestão de identidade para que elas consigam superar todos esses desafios que já apareceram e vão aparecer ainda muitos outros pela frente. Muito obrigado. Viu? Muito bem, em nome da Febraban, eu agradeço demais a participação de vocês e agradeço também a vocês que nos assistiram aqui pessoalmente ou virtualmente. Obrigado, tchau, tchau e um bom evento a todos.